Seja bem-vindo ao canal Responde em Códigos EIC. O meu nome é Mário Coelho e eu estou de volta com mais uma videoaula do nosso curso de Programação Linguagem C. A aula de hoje é a aula de número 22, onde irei falar sobre estruturas de decisão, operadores relacionais e valores lógicos, sendo que o foco principal da aula de hoje é falar sobre a introdução a estruturas de decisão, onde eu irei falar sobre a estrutura if-else, o famoso se, se não. Então vamos começar. Bom, até a aula de número 21, estávamos utilizando a estrutura de sequência para desenvolver os nossos algoritmos, ou seja, os nossos programas. Só que chega um ponto que os nossos algoritmos precisarão avaliar condições e tomar decisões, ou seja, executar instruções específicas de acordo com o resultado dessa avaliação. E não podemos fazer isso utilizando apenas a estrutura de sequência. Para isso que existem as estruturas de decisão. Então eu vou apresentar a estrutura if-else. Vamos imaginar um seguinte problema, um problema bastante simples, onde você vai receber do usuário uma idade, e vamos então verificar se o usuário é ou não maior de idade. Então vamos lá, vou declarar uma variável do tipo int, chamada de idade. Vou pedir então para o usuário informar a sua idade. Depois que ele informar a sua idade, vamos fazer a leitura com a função scanf. Eu tenho certeza que você já sabe todo esse processo. Então vamos lá, enviar esse valor para o endereço de memória da nossa variável idade. Ok. Então feito isso, vamos então utilizar uma estrutura de decisão para avaliar uma condição e então tomar uma decisão, que é executar uma instrução, ok? Ou instruções, certo? Então vamos lá, eu utilizo o comando if, vou abrir parênteses, dentro desse parênteses eu vou colocar aqui a nossa condição. Depois do parênteses eu vou abrir então um bloco e vou finalizar. Eu abri uma chave e fechei essa chave, ou seja, um bloco de instruções. Já conhecemos o conceito de bloco de instruções porque a nossa função principal utiliza. E como eu disse, esse parênteses aqui vamos utilizar para estabelecer a nossa condição que será avaliada. Se essa condição que estiver aqui dentro desse parênteses for atendida, se ela for verdadeira, tudo que estiver entre esse bloco de instruções será então executado. Ok? Então vamos estabelecer aqui a nossa condição. Qual é a condição que devemos estabelecer? Essa é a pergunta que deve ser feita. Vamos ter que verificar se a idade dessa pessoa é maior ou igual, Porque se a idade for maior ou igual a 18, é porque essa pessoa ela é maior de idade. Bom, você já deve estar familiarizado com isso na linguagem C. Chamamos de operador relacional maior ou igual. Ainda na aula eu vou mostrar uma tabela com os outros operadores relacionais. Então, eu estou verificando se a idade informada pelo usuário é maior ou igual ao valor de 18. Se isso for verdadeiro, se essa condição for atendida, eu vou executar uma instrução que é exibir a mensagem maior de idade. Então vamos compilar e executar para verificar se está funcionando. F9, para quem está utilizando o Falcon, C++, ou simplesmente F11 para quem está utilizando o Dev C++. Olha aqui, informe a sua idade. Vou informar então o valor de 20. 20 é maior ou igual a 18? Claro que sim, 20 é maior que 18. Então, mensagem exibida, maior de idade. Vou fazer outro teste, vou digitar então o valor de 18. 18 atende à nossa condição, então a mensagem é exibida, a nossa instrução é executada. Agora eu vou digitar um valor menor que 18, vou digitar o valor de 14. Olha aqui, não aconteceu nada.
E por que não aconteceu nada? Porque eu não me preparei para que a minha condição de avaliação fosse falsa. Eu só me preparei para que ela fosse verdadeira. Caso essa condição fosse verdadeira, eu iria executar essa instrução. Como a instrução foi falsa, porque o valor que digitamos, o valor de 14, não é maior ou igual a 18. Então, não tem nada a ser feito, porque o programa só vai executar essas instruções se a condição for atendida. Eu sei que é um pouco repetitivo o que eu estou falando, mas eu estou procurando fazer com que você acabe fixando isso na cabeça. Então, vamos preparar o nosso programa para que ele execute alguma instrução caso a nossa condição de avaliação seja falsa. Vamos então aqui colocar o comando else. Diferentemente do nosso comando if, ele não tem parênteses. Por quê? Porque ele só será executado caso a nossa condição seja falsa. Então ele não precisa de parênteses, não vamos estabelecer condição aqui. Agora, assim como if, ele pode ter um bloco de instruções. Então, vou abrir aqui um bloco de instruções e dentro desse bloco de instruções eu vou, então, utilizar a função printf para exibir a mensagem menor de idade. Ok? Então, olha o que vai acontecer. Se essa minha condição ela for verdadeira, o programa ele entra nesse bloco de instruções. Dentro desse bloco de instruções, eu tenho apenas essa função de exibir a mensagem maior de idade. Agora, caso a condição seja falsa, eu vou executar esse bloco de instruções, que é o else. O else é como se fosse o senão. Aqui eu estou avaliando o se e aqui é o senão. Ok? Então, podemos concluir que em momento algum, essas duas instruções serão executadas. Então, vamos compilar e executar para testar, né, o nosso programa. Então, vamos lá. Vou digitar aqui a idade 14 novamente. Olha aí, menor de idade. Então, está funcionando. Vou digitar outra vez aqui o valor de 30 agora. Maior de idade. Então, nosso programa está funcionando. Bom, falei a aula toda sobre verdadeiro ou falso. A linguagem C não tem variáveis para armazenar os valores lógicos, que são verdadeiro e falso. Como outras linguagens, por exemplo, a linguagem Pascal, a linguagem Java, a linguagem C#, ok? Mas se utiliza como prática adotar o valor de 0 para falso e qualquer outro valor para positivo. Então, se você precisar em algum momento tratar algo como valor lógico, acabe optando então pelo 0 para falso e qualquer outro valor para positivo, sendo que muitas vezes os programadores utilizam o valor de 1 para positivo. É o caso da estrutura if-else, mas só que nesse momento você não vai se preocupar com esse retorno porque a própria estrutura já entende que 1 é verdadeiro, então ela executa a instrução que é para verdadeiro e que 0 é para falso, então ela executa o bloco que é para falso, ok? Bom, já falei aqui sobre valores lógicos, já falei aqui sobre a nossa estrutura de decisão e na estrutura de decisão eu acabei então utilizando um operador relacional. Então vou mostrar aqui uma tabela com operadores relacionais, certo? Então vamos lá. Olha aqui, eu já estou com a tabela dos operadores relacionais. Então, dentro das nossas estruturas de decisão, iremos utilizar os operadores relacionais. Quando eu quero fazer então uma comparação de igualdade, eu vou utilizar o operador relacional de igualdade, que temos um exemplo, né? 5 é igual a 7? Essa é a pergunta que é feita. O valor lógico daqui é falso, ou seja, vai me retornar um 0. Bom, aqui temos um operador relacional de maior, quando eu quero fazer uma comparação se um valor é maior que o outro. Então, eu acabo utilizando esse operador relacional. Esse é um exemplo, 4 é maior que 1, é a pergunta que é feita, e o retorno aqui, o seu valor lógico, é o valor de verdadeiro, ou seja, vai retornar o valor de 1. Outro operador relacional é o operador menor que, quando eu quero, então, por exemplo, verificar se um valor é menor que o outro. Então, eu acabo utilizando esse operador relacional. Aqui temos um exemplo, 4 é menor que 1. A pergunta que é feita, 4 não é menor que 1, então o retorno aqui é falso, vai me retornar então 0, é o valor lógico.
quando queremos saber se um valor é maior ou igual a outro, que foi o operador utilizado no exemplo anterior, né? Eu utilizei esse operador para verificar se uma idade era maior ou igual ao valor de 18. Aqui o exemplo que temos é se 8 é maior ou igual a 5. 8 é maior ou igual a 5, ele não é igual a 5, mas ele é maior. Então aqui é um valor lógico verdadeiro, vai me retornar o valor de 1. E aí, assim como temos o maior que ou igual, temos o menor que ou igual. Menor ou igual, para fazer esse tipo de comparação de menor ou igual. Aqui temos exemplo com valores numéricos, né? 5 é menor ou igual a 8. Eu vou verificar se 5 é menor ou igual a 8. O valor lógico aqui é um valor verdadeiro, porque 5 é menor que 8. Vai me retornar o valor de 1. E temos então um operador diferente. Um exemplo aqui, 1 é diferente de 2? Sim, 1 é diferente de 2. Então vai me retornar um valor verdadeiro, o valor de 1. Aqui eu usei apenas exemplos com valores numéricos, tá? Mas os operadores relacionais eles não estão presos a serem utilizados apenas com valores numéricos. Eles podem ser utilizados com caracteres, também com valores de ponto flutuante, certo? Então vamos voltar aqui ao nosso código. Bom, já estamos de volta no Falcon C++ e vamos fazer aqui uma pequena observação. Aqui utilizamos apenas um if-else. O que acontece? Eu posso ter vários if-else aninhados, tá? Eu posso fazer aqui o uso consecutivo de if-else e isso vamos ver na próxima aula, ok? Mas isso é possível e é muito utilizado, certo? Então é isso, eu queria agradecer a sua presença. Se por acaso você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, pode deixar o seu comentário. Se preferir, você pode entrar em contato através das redes sociais do canal ou até mesmo do nosso e-mail e do nosso blog, certo? Essa tabela com operadores relacionais vai estar disponível no nosso blog. Então você pode consultar ele aí, o link vai estar na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe o nosso projeto. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de agradecer ao trabalho do Elielson, que como você pode perceber, estamos com uma nova intro. Eu pedi para ele que ele fizesse uma intro simples, mas que fosse bacana. Eu gostei bastante do seu trabalho. Então fica aqui a dica para quem precisar entrar em contato com ele, tá bom? Então é isso, tchau e até a próxima aula, que será a aula de número 23, onde eu irei falar sobre if-else aninhado. Fiquem com Deus.